Todo povo tem um rótulo lá fora. Brasileiro, carnaval, caipirinha e mulher da bundona dançando samba. Italiano, pizza e fala com a mão. Francês, vinho e arrogância. Agora, indiano, ninguém lembra de Bollywood, yoga ou espiritualidade. O que viraliza é gente cortando fila, jogando lixo no chão, transformando avião em balada. E lotando piscina pública para atacar mulher de biquíni. Imagina a cena. Você viaja, chega na imigração, entrega o passaporte e o policial olha, dá risada e fala: "Com isso aqui você não passa." Foi exatamente o que aconteceu com um indiano, que descreveu como uma das experiências mais humilhantes da vida. E é isso que a gente vai ver agora, porque quando até os próprios indianos dizem: "A gente merece o ódio que recebe lá fora", aí, meu amigo, é porque tem algo muito errado acontecendo. E agora você vai descobrir. Por que os indianos são odiados no Ocidente? Não é canadense. Certo, então para onde eu devo voltar? Você mora no Canadá e eu quero que você vá embora. Ok, Vá! mas sou canadense. Volte à Índia. Eu sou canadense, senhora Márcia. Seus pais não são canadenses. E sua avó também não é canadense. O que eu te fiz de mal? Só quero entender. O que eu te fiz de mal? 1. Colonização patriótica. Sabe aquela história de que quando o brasileiro viaja, ele sempre dá um jeito de achar arroz, feijão e farofa em qualquer canto do mundo? Pois é, agora imagina isso elevado à 10ª potência. Porque o indiano, meu amigo, ele não só leva a cultura junto, ele leva a cultura e constrói uma mini-Índia bem no quintal do vizinho. Hahaha! Você vai ver isso direto no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, não importa onde. Tem sempre uma rua que vira palco de casamento indiano, com música estourando até às 3 da manhã, gente dançando no meio da calçada e vizinho tentando dormir com travesseiro enfiado na cara. É como se o bairro todo tivesse virado cenário de Bollywood sem pedir permissão. Quer um exemplo? Teve uma canadense que viralizou porque precisava acordar cedo para trabalhar e adivinha, o casamento indiano da rua dela estava rolando há 3 dias seguidos. Não é exagero. Música alta, gente dançando, buzina, tambor. Parecia que o diabo do carnaval tinha migrado da Índia direto para a porta da casa da mulher. E o detalhe, não era num salão de festas, era literalmente no meio da rua. Imagina a cena. Você vai curtir um dia de sol em Wasaga Beach, no Canadá, pisa na areia fofinha e dá de cara com uma surpresinha que não veio do cachorro. Pois é, rolou tanto relato de gente literalmente se aliviando na praia que o próprio primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, teve que parar tudo e soltar a frase mais inesperada da carreira política dele. Não façam cocô na praia! Sim, o líder de uma província inteira gastou tempo de microfone para lembrar a galera do básico. Banheiro existe, usem! Só que, claro, a internet não perdoou. O assunto, que era para ser só nojento, virou munição para uma chuva de comentários xenofóbicos, apontando o dedo para imigrantes como se educação sanitária viesse no passaporte. No fim, um episódio que já era ridículo acabou virando debate de imigração, preconceito e quem suja mais a areia. E aí vem a pergunta que o pessoal de fora faz. Se vocês querem tanto recriar a Índia aqui, por que não ficaram lá? É duro, mas dá para entender a frustração. Porque uma coisa é celebrar a sua cultura, outra é impor sua cultura no espaço público sem ligar se está incomodando meio mundo ao redor. E olha que curioso, em vídeo na internet você vê indianos dançando com toda a energia do planeta, enquanto a banda da contratada da cidade está lá atrás, coitada, tentando tocar alguma coisa que ninguém nem escuta. Os comentários, cheios de estrangeiros dizendo: "Os indianos estão arruinando a nossa imagem em público." E não é exagero. Em muitos lugares da Europa e da América do Norte, você não vê outras comunidades fazendo esse tipo de coisa com tanta frequência. Claro, todo imigrante leva suas tradições, mas o indiano tem esse hábito quase diário de transformar a rua em extensão da Índia. E aí vem o choque cultural. Porque na visão de quem já mora nesses países, você está basicamente importando um problema que não é deles. Para eles, você devia se adaptar, se integrar
e não refazer sua terra natal no quintal dos outros. Mas não. Em vez de criar pontes, muita gente sente que os indianos levantam muros invisíveis, vivem entre eles, falam só entre eles e não se misturam. Resultado? A imagem que fica é de gente que ocupa espaço, mas não faz questão de se conectar. Então, eu estou num show do Jason Derulo, seja qual for o nome, em Tirana, na Albânia. Eu estava esperando na fila e apareceu um grupo de 4 garotas que simplesmente furaram a fila e quando eu apontei o dedo, elas disseram repetidamente que eu deveria voltar para o meu país então. Riram, me chamaram de mãe delas e coisas do tipo. Então sim, sinto-me realmente muito bem-vinda, Albânia. Ótimo trabalho de verdade. Muito obrigada. 2. Falta de senso cívico. Agora vamos falar de um ponto que pega pesado, o tal do senso cívico, ou melhor, a falta dele. Porque se tem uma coisa que estrangeiro não engole, é quando você mostra zero consideração pelo espaço público ou pelas outras pessoas. E aqui entra aquele choque. No Canadá, na Austrália ou na Europa, senso cívico significa esperar na fila, respeitar o silêncio, jogar o lixo no lugar certo. Agora, na Índia, a lógica é outra. É tipo, meu problema é mais importante, eu passo na frente. Você já viu isso em aeroporto, né? Tá lá a fila organizada, todo mundo esperando. Aí do nada aparece um indiano que finge que não te viu, dá uma enfiada na sua frente e pronto, agiu como se fosse a coisa mais normal do mundo. E se você reclamar, ele ainda olha com cara de ué, mas qual é o problema? E não para aí! No trânsito, então, é um show à parte. Gente dirigindo na contramão, cortando sem olhar, buzinando como se buzina resolvesse congestionamento. E quando você pergunta o porquê, a resposta é sempre a mesma. Aqui é assim. Mas a cena que mais escancara essa falta de noção foi de um influencer indiano com mais de 1 milhão de seguidores. O cara entrou num avião, tirou a caixa de som e começou a tocar música alta no meio do voo. Sim, dentro do avião. A galera viajando cansada, querendo dormir, e ele achando que estava num after party voador. E tem mais, lixo. Se você já viajou dentro da Índia, sabe do que eu tô falando. É garrafa voando da janela do ônibus, embalagem de comida largada no chão, monte de plástico acumulado em lugares turísticos, e a galera faz com a maior naturalidade, como se jogar lixo fosse parte do passeio. O problema é que quando esse comportamento cruza a fronteira, a imagem que fica é devastadora. Porque no Ocidente, se você corta fila ou suja espaço público, você não é só mal educado, você vira o estereótipo ambulante. E aí a pergunta que não quer calar: será que é racismo quando as pessoas ficam irritadas ou é só consequência do comportamento repetido? E me diz, se fosse você nesse avião, ia ficar calado? Se já passou raiva com cena parecida, manda esse vídeo agora para aquele seu amigo folgado que adora levar a JBL no último volume para a praia, achando que está fazendo a trilha sonora do planeta. Quero ver se ele vai continuar dizendo que é normal depois de ver isso. 3. Misoginia e machismo. Agora vem a parte mais pesada, o machismo indiano. E não estou falando daquele machismo disfarçado que a gente vê em várias culturas, não. Eu estou falando de situações explícitas, constrangedoras, que fazem qualquer estrangeira ficar em choque. Tem vídeo rodando por aí em que um indiano, sem o menor filtro, solta comentários para uma mulher estrangeira que soam direto como assédio. Ele provavelmente achou que era uma piada, mas para quem está de fora parece ameaça. É aquele momento em que até quem está assistindo sente vergonha alheia. E aí você entende por que tantas mulheres relatam se sentirem seguras na Índia. Não é só paranoia, é porque em muitos lugares o respeito básico simplesmente não existe. O cara olha, comenta, tenta encostar e ainda acha normal. E o pior, basta meia dúzia de homens sem noção para que a fama cole em todos os outros. Pode existir indiano educado, carinhoso, parceiro, claro que existe, mas na internet não viraliza o cara respeitoso. O que viraliza é o vídeo do maluco tentando agarrar turista na rua. E essa imagem gruda. Tanto que hoje, em muitos lugares, quando falam de homens indianos, a primeira associação não é tecnologia, Bollywood
ou espiritualidade. É o estereótipo de machismo e falta de respeito com mulheres. E aí a ironia: a Índia exporta CEOs, presidentes de empresas gigantes, gente de sucesso no mundo todo. Mas um comentário nojento no meio da rua pesa mais do que todos esses currículos juntos. Porque na cabeça das pessoas, o CEO pode até ser brilhante, mas o homem comum indiano continua sendo visto como um problema. 4. A imagem arruinada. Mas como a imagem de um país inteiro pode ser detonada por uma minoria sem noção? Pensa comigo, a Índia é um dos países mais antigos do mundo, com cultura milenar, templos incríveis, uma das culinárias mais famosas do planeta. Tem também os gênios da tecnologia, CEOs da Microsoft, do Google, do Mastercard, tudo indiano. Mas na internet o que viraliza? Não é o cara que virou CEO, é o casamento de 3 dias seguidos que fechou a rua no Canadá. É o vídeo da galera dançando no meio da praça em Londres como se o Big Ben fosse cenário de Bollywood. É o maluco que decidiu abrir uma balada dentro do avião. Ou seja, um faz, todo mundo paga. A cada vez que alguém joga lixo pela janela, corta a fila ou faz piadinha nojenta com mulher, reforça a caricatura. Os indianos não têm educação, não respeitam ninguém, não sabem viver em sociedade. E aí não adianta chorar racismo, porque o gringo não está olhando para o passaporte, ele está olhando para o comportamento. O problema não é a cor da pele, é a atitude que gruda como marca registrada. E o mais curioso é isso. Não importa se 90% dos indianos no exterior são trabalhadores honestos, educados e esforçados. Aquele 10% barulhento já arruinou a festa. É como aqui na América do Sul. Pode ter milhões de gente de bem, mas basta um vídeo de arrastão na praia para reforçar o estereótipo de que todo latino é ladrão. 5. O choque na Europa? Mas calma, essa treta não é exclusiva dos indianos, não. A Europa está vivendo o mesmo problema com outros grupos de migrantes, e aí o negócio fica ainda mais explosivo. Na Alemanha, por exemplo, teve cidade que simplesmente baniu homens migrantes de piscinas públicas. Por quê? Porque virou rotina. Mulher branca de biquíni entra na água e meia dúzia de caras aparece achando que o ingresso da piscina incluía um passe VIP de importunação. Teve até caso de refugiado que tentou agarrar uma menina de 14 anos dentro da água. E isso não é isolado. Na Bélgica, Áustria, França, a lista é grande. Sempre a mesma cena. Grupos de 5, 6 homens cercando uma mulher sozinha. Se alguém tenta defender, o grupo parte para cima. E aí, o choque cultural bate de frente. No Ocidente, biquíni significa só roupa de praia. Para muitos desses caras, significa convite. É aí que entra a revolta local, porque o europeu olha e pensa: peraí, a gente abre as portas, dá casa, dá subsídio, e em troca, o que recebemos? Casos de assédio e violência? E o pior é que não são só mulheres que sofrem. Teve até salva-vidas espancado por uma gangue em Melbourne porque tentou colocar ordem na piscina. O cara estava trabalhando, fazendo o básico, e virou saco de pancada. E olha só a ironia. Enquanto a mulher europeia está fugindo de assédio em pleno século XXI, o político woke está na TV dizendo que isso é só choque cultural e que precisamos de mais tolerância. Tolerância? Vai falar isso para a menina de 12 anos que acabou de ser agarrada dentro de uma piscina pública. É a mesma lógica de sempre. Em vez de exigir respeito dos recém-chegados, preferem culpar a vítima ou ignorar. E adivinha o que acontece? O povo começa a acumular raiva. 6. A ideologia woke e o silêncio. E aí entra o ingrediente que deixa essa panela de pressão ainda mais perigosa: a ideologia woke. Porque pensa comigo, se você tem centenas de casos de assédio acontecendo em piscinas, festas e até no meio da rua, qual seria o normal? Investigar, punir e colocar ordem, certo? Mas não. Na Europa, muitos políticos e até a polícia preferem fazer vista grossa. O medo de serem chamados de racistas é tão grande que é melhor deixar mulher ser agarrada em praça pública do que encarar a realidade. E aí vem as campanhas educativas que mais parecem piada.
Teve piscina na Alemanha que lançou um cartaz contra o assédio mostrando uma mulher branca assediando um migrante. Hahaha, isso mesmo. Em vez de mostrar o problema real, inventaram uma cena que quase nunca acontece, só para não ofender ninguém. É o famoso inverter a narrativa. Resultado? Ninguém leva a sério, as vítimas se sentem abandonadas e os agressores percebem que podem agir sem medo de punição. E o pior é que esse teatro não convence mais ninguém. O cidadão comum vê os vídeos circulando, lê as notícias, escuta relatos de vizinhos e percebe que a realidade não bate com o discurso oficial. E quando o povo sente que a mídia e o governo estão mentindo na cara dura, a confiança evapora. Ironia do século. Em nome da inclusão, criaram um ambiente onde a violência é ignorada. E aí o recado que fica é simples. Se você é mulher e está sendo assediada, azar o seu. Melhor a sua segurança do que arranhar a imagem de tolerância dos progressistas. E quando isso acontece, meu amigo, é só questão de tempo até o caldeirão explodir. 7. O futuro sombrio. E aí vem a parte que ninguém gosta de falar em voz alta. O que acontece quando o povo perde a paciência? Porque essa mistura de comportamento sem noção, mais falta de senso cívico, mais machismo, mais silêncio cúmplice da política, cria um terreno fértil para uma reação bem perigosa. E não é teoria da conspiração, não. Basta olhar para a história. Quando a população se sente traída, insegura e sem voz, sempre aparece alguém prometendo resolver tudo na marra. É aí que começa a crescer o discurso de líderes autoritários. E não vai ser só em um país, não. A tendência é um líder de pulso firme brotar em vários lugares ao mesmo tempo. Não necessariamente um ditador de bigodinho, mas políticos linha dura, falando o que muita gente já pensa em silêncio. Chega de imigração, chega de multiculturalismo, vamos deportar geral. E sabe o mais trágico? Quando essa onda vier, ela não vai separar o joio do trigo. Vai cair na conta de todo mundo. Até o neto do imigrante que nasceu em Paris ou Berlim há 3 gerações vai ser visto como intruso. Ou seja, o comportamento de uns poucos pode colocar milhões de inocentes na linha de fogo. E aí fica a provocação. Será que o problema é só racismo e preconceito ou tem algo mais profundo acontecendo? Porque do jeito que vai, não é questão de se vai dar ruim, é questão de quando. E, sinceramente, olhando o cenário, parece que o quando está bem mais perto do que a gente imagina. Agora, eu quero saber de você. Você acha que o mundo odeia os indianos e outros imigrantes só por preconceito? Ou porque o comportamento realmente pesa mais que a cor da pele? Comenta aí embaixo, porque esse debate vai render. E não sai do vídeo ainda não. Clica aí no que está aparecendo na tela, porque se você achou isso pesado, o próximo é ainda mais. E lembre-se, não faça cocô na praia. Valeu e até mais.